Nery, me fala uma coisa. Vamos falar da Lelê? Quem foi? Como Leopoldina. Você Leopoldina? Podemos, então? Podemos. Eu não paro, você faz um sinal. Eu acho que a Leopoldina é certamente uma das figuras mais enternecedoras da nossa historiografia, do nosso passado, da nossa história. Não porque ela tenha sido uma mulher forte, não porque ela tenha estado ao lado de Dom Pedro I o tempo todo, tenha suportado os maus tratos que lhe foram impingidos pelo nosso primeiro imperador, muito pelo contrário. Eu acho que ela é enternecedora pela sua fragilidade, porque ela nos remete a várias mulheres com as quais nós cruzamos até hoje, em qualquer lugar. E vou contar então um pouco a história dessa menina que era um pouco patinho feio, de uma família de muitos irmãos, na qual o Sol, a Lua, enfim, o astro mais esplendoroso, era a irmã dela, a Luísa, casada com Napoleão Bonaparte, que nós sabemos perfeitamente, era o ídolo do nosso Dom Pedro I. Ela era uma menina feiosa, ela sofria de bócio, aliás, uma doença associada à falta de um produto químico na água, que era característico das cortes vienenses, ela não era a única, mas além de ter um pouco de bócio, ela tinha aquela boquinha da família Habsburgo, um beicinho um pouco caído, né, que hoje nós olharíamos com profundo desprezo, achando que era um traço estético não muito favorável às mulheres, mas que na época era vista como um símbolo de nobreza e de sangue azul, o sangue dos Habsburgos. Tinha 2 olhos azuis muito grandes, uma pele branquíssima, translúcida, uma branca de neve, que vai sofrer muito sob o calor e sobre as altas temperaturas do Rio de Janeiro. E essa menina não achava nem que ela ia casar. Ela foi criada por sucessivas madrastas, a mãe dela morreu quando ela era muito garota, e essas sucessivas madrastas simplesmente foram empurrando aquela gatinha borralheira, né, para um canto do palácio, e ela então passou a se dedicar à mineralogia, botânica. Ela se tornou, né, como parte, aliás, da nossa aristocracia do final do século XVIII, início do XIX, muito envolvida com tudo que dizia respeito às ciências e, sobretudo, às ciências naturais, os chamados gabinetes de raridade, que eram moda na Europa naquela época, animais empalhados, plantas raras, flores preciosas, minerais que nunca ninguém tinha visto. E essa menina, então, cresceu, digamos, na sombra dos saberes, dos livros, e é essa menina que é escolhida para casar com o nosso Dom Pedro I. Isso resulta de uma enorme correspondência do pai de Dom Pedro, nosso Dom João VI, que queria o casamento não apenas do Dom Pedro com a Leopoldina, mas queria também o casamento da sua filha Isabel com o filho mais velho do imperador da Áustria. Só que o filho mais velho do imperador da Áustria, quando a gente vai ver a história da família, era um louco de corrente que costumava botar uma lata de lixo na cabeça e rolar na lama, né? Então, diante, obviamente, dessas características, esse casamento, obviamente, foi anulado, mas o Dom João VI lucrou e muito em unir o seu filho mais velho com a filha daquele que era o símbolo da restauração, era o símbolo do antigo regime, o símbolo das velhas monarquias na Europa, que era o Francisco de Áustria. Essa menina recebe com muita surpresa, ela foi educada num ambiente extremamente religioso, ela tinha horror de ouvir falar em corpo, em sexo, ela suava, ela vai contar isso nas cartas que ela escreve para a irmã dela, a Luísa, que ela chamava carinhosamente de Luizon, casada com o Napoleão e que é uma espécie de confidente dela. E, portanto, um ambiente extremamente religioso, muita oração, muita igreja. E essa menina preparada para o saber, mas despreparada para a vida, né, que vai aterrissar aqui no Brasil, vinda numa imensa comitiva, o casamento que, aliás, é realizado por procuração em Viena, é talvez uma das festas mais esplêndidas, né, da primeira metade do século XIX. O Dom João VI, para impressionar a corte austríaca, manda de presente brilhantes, faz uma entrada absolutamente triunfal da comitiva portuguesa pela cidade, em carruagens ajaezadas, com ouro, enfim, é uma beleza de uma festa, e ela vem de encontro a uma corte paupérrima, quer dizer, o contraste entre a festa que ela teve e a realidade que ela vai encontrar no Rio de Janeiro é muito grande. O Rio de Janeiro, nessa época, é bom que as pessoas se lembrem, era uma cidade africana. Isso contado por todos os viajantes que passaram e também pelos registros históricos que nós temos. Uma corte absolutamente incipiente. A família de Bragança, quando vem para o Brasil, vem com muito poucos recursos. O Palácio de São Cristóvão,
emprestado, né, por um grande comerciante da cidade do Rio de Janeiro, não era guarnecido nem de alfaias, nem de móveis preciosos, nem de grandes pinturas, e é um pouco nesse ambiente que a Leopoldina irá desembarcar. Pouca gente sabe, mas já no encontro de Dom Pedro com Leopoldina, havia uma terceira pessoa. Ele vivia então com uma bailarina francesa, a quem ele havia engravidado. Ele vai ter um filho com essa moça, que depois morre, que ele manda botar num caixãozinho, que ele escondia, né, dentro das próprias, enfim, dos cômodos do Palácio de São Cristóvão. Ele vem dos braços dessa dançarina para encontrar a sua noiva, que é uma moça realmente com poucos recursos físicos, mas de uma bondade, de uma ternura. A gente sente uma certa puerilidade, uma certa ingenuidade na correspondência que ela vai manter com a Áustria. E aí é terrível, porque já a partir do segundo mês de casamento, a gente percebe que a Leopoldina está no mais absoluto isolamento dentro de uma corte portuguesa que cercava a família real, né, os Bragança. Ela não tinha nenhum apoio da sogra, né, nossa... Qual é o nome de Carlota Joaquina? Não nutre grande simpatia por ela, não vai fazer nenhum esforço de se aproximar, e depois só tiguemente o retorno a Portugal. Ela gosta muito da cunhada mais velha, que nesse momento já é viúva, de quem ela quer se aproximar. Fica extremamente chocada com as irmãs mais jovens do futuro Dom Pedro I, que falam de sexo com o conhecimento de uma mulher casada, e ela então cheia de pruridos, muito beata, muito carola, tudo isso a consterna e a intimida. E é fantástico como, através da correspondência da Leopoldina com a sua irmã Louison, com essa irmã que era a imperatriz da França, casada com Napoleão, e depois com o pai, nós vemos que do primeiro maravilhamento diante da natureza, diante da beleza física do Rio de Janeiro, daquele encontro de mata com as águas do mar e a Bahia, a possibilidade de caçar. Ela montava muito bem, era uma grande caçadora, saía com Dom Pedro pela manhã para caçar ali nas imediações de São Cristóvão. 2 meses depois, as cartas falando da solidão começam a aparecer. E eu digo que ela é uma figura absolutamente enternecedora, porque aí você começa a acompanhar o que foi o calvário dessa jovem mulher. Um marido que se limitava a encontrá-la para terem relações sexuais, e dentro, obviamente, do comportamento da época, o amor não estava presente. Aliás, o amor era a última coisa a se considerar numa relação entre coroas, né? Já havia por parte dela um entusiasmo muito grande, porque eu lembro que a Leopoldina foi uma grande leitora, uma leitora, sobretudo, dos primeiros autores românticos, né? Rousseau, Goethe. Então, ela provavelmente estava imbuída de um sentimento por Dom Pedro que ele não tinha por ela. E ele fazia muito bem, aliás, essa é uma tradição, né, da nossa cultura ocidental cristã. Ele fazia muito bem a partilha entre a mulher da casa e a mulher da rua. A mulher da casa, a mãe dos filhos, daí o título do meu livro, A Carne e o Sangue. O sangue é a Leopoldina, é aquela que vai dar varões para a coroa portuguesa, vai dar a sucessão da coroa portuguesa. E na rua, então, Dom Pedro vai ter inúmeras amantes, companheiras, concubinas, mulheres de passagem, até cair nos braços da Marquesa de Santos, com quem ele terá uma relação mais longa e fará, inclusive, reconhecer os filhos. Mas é fenomenal como, através da correspondência que nós encontramos, tanto no Museu Imperial quanto na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a gente pode acompanhar o longo, terrível, sombrio, solitário calvário que a Leopoldina passou. E mais desse abandono físico desse homem que só comparecia para engravidá-la a cada ano. Ele se gabava quando ela morre: 9 anos fui casado, 9 filhos eu tive. Quer dizer, ele havia comparecido de forma viril ali para garantir a sucessão da coroa bragantina. Mas a gente sente que a empatia inicial que teria, inclusive na música, um fio condutor, porque é sabido, Dom Pedro I era um grande músico, tocava instrumentos, foi compositor inclusive, né, de alguns acordes do nosso primeiro hino. Ela também, uma grande musicista.
aquilo vai se desfazendo diante das condições imperiosas do tempo que vão atraindo Dom Pedro para o processo de emancipação, que nós sabemos não foi uma coisa de um dia para o outro, mas todo um processo no qual ele vai sendo levado, enfim, por aqueles que tanto queriam uma jovem república na América, quanto queriam a continuidade de uma monarquia constitucional aqui. A figura dos maçons também é muito importante, a projeção política que ele vai adquirindo até no episódio do Fico, a famosa ficada, como era conhecido, o retorno de Dom João VI para Portugal, tudo isso vai enredando esse jovem que tem 24 anos, né, no caminho da emancipação, no caminho de uma visita a Minas, no caminho de uma visita a São Paulo, onde ele vai conhecer a Marquesa de Santos. E é curioso como essa jovem que representa o antigo regime, porque o pai dela foi o grande baluarte, foi aquele homem que derrotou Napoleão e que, de certa maneira, restaura as monarquias na Europa, como ela que tem uma cabeça absolutamente tradicionalista e que escreve para o pai, preocupadíssima em viver o que Maria Antonieta, que era sua tia-avó, tinha vivido na França. Ela tem pavor de rebelião, tem pavor de caos, né? Ela chama, inclusive, o povo de gentalha, ela tem medo dos conflitos que vão se processando na rua, do caos que vai dominando a cidade do Rio de Janeiro, de um fenômeno que a historiografia vem enfocando, que é a questão da opinião pública, batendo as portas do palácio, querendo participar do processo de emancipação, a luta também através dos jornais, que recém haviam sido inaugurados, né, pela presença dos Bragança no Brasil. O próprio Dom Pedro I, que acaba ele sendo articulista e jornalista, participando desse debate todo, vamos ter uma monarquia constitucional, vamos ter mais autoritarismo, ou vamos descentralizar, ou vamos centralizar, quer dizer, esse é o grande debate. E ela vai ficando muito isolada, é muito interessante a gente ver como até praticamente o 7 de setembro, Leopoldina, contrariamente ao que se diz, estava em cima do muro, tinha pavor de uma mudança de regime e longe de ter sido a patrona da emancipação da independência do Brasil. Muito pelo contrário, basta ler as cartas que eu reproduzo no meu livro, ela tem muito medo de perder a sua cabecinha na guilhotina, perder o trono dos seus filhos, e é muito movida pela empatia que ela tem por José Bonifácio, que era um homem internacional, um cosmopolita, que falava francês, falava inglês, falava alemão, e com quem ela vai, digamos, dialogar, é das poucas pessoas nas quais ela encontra uma fonte de conversa e de diálogo, é a partir daí que ela vai se convencendo que se Dom Pedro não fizer a emancipação, ela vai perder não o trono do marido, mas o trono dos filhos, e isso para ela é muito importante. Ela já tem um drama inicial também, recém-casada, que é a perda do primeiro filho varão deles, o João Carlos, que justamente num desses momentos de levante na cidade do Rio de Janeiro, Dom Pedro manda que ela se refugie na antiga fazenda dos jesuítas, nas imediações, e ela parte, né, numa carruagem com essa criança, que já tem acho que um ano e pouco, e parece que a criança não estava bem de saúde, e o calor do Rio de Janeiro, enfim, não se sabe exatamente do que morre essa criança, mas é o primeiro filho de Dom Pedro com a Leopoldina que morre, e ela aí escreve cartas absolutamente desesperadas, e Dom Pedro também, que era um pai, foi um péssimo marido, mas um pai devotadíssimo, ele enlouquece quando esse menino morre, ele escreve para Dom João VI dizendo: foram os seus soldados que mataram o meu filho. Né? Quer dizer, ele sofre muito, pede inclusive a José Bonifácio que se o epitáfio que ele havia escrito para o filho dele não tivesse bastante bom, que José Bonifácio acrescentasse alguma coisa. Eles sofrem imensamente, e a sucessão, digamos, de filhos que vai ocupar essa mulher, partos numa época em que a obstetrícia estava extremamente atrasada, e extremamente atrasada no Brasil. Né? Os partos, eu lembro, para quem conhece um pouquinho a história da medicina, normalmente se colocava a mulher em cima de um lençol e se sacudia, né, até a criança começar a sair, porque acreditava-se que tal como a árvore e o fruto, era preciso sacudir a árvore para o fruto cair. Então, todos os processos obstétricos eram extremamente atrasados. Ela sofre horrores. Quando nasce Dona Francisca, por exemplo, a Leopoldina dá à luz de pé, agarrada no pescoço de Dom Pedro. Quer dizer, é uma vida realmente sem recursos de qualquer monta, quer de medicina. Vida intelectual, ela não tem nenhuma. Ela sofre um episódio também de perda muito grande quando a escritora inglesa Maria Graham,
que vem para o Brasil na época justamente do processo de emancipação, ela tenta contratar a Maria Graham para ser a tutora, enfim, a preceptora das suas filhas, né? O pequeno grupo português que ainda dominava dentro da corte de São Cristóvão hostiliza tanto a Maria Graham que ela é mandada embora pelo Dom Pedro I, acusada de estar num complô com a Leopoldina contra a coroa portuguesa, uma coisa totalmente inverossímil, mas a Maria Graham deixa o testemunho dela do que eram aqueles dias, né? Que ela ouvia de manhã a saída de Dom Pedro com a Leopoldina para caçar ou para cavalgar, os tiros disparados, né? Porque eles estavam caçando, então ela via os gritos de Dom Pedro para os escravos e para os criados, e às 9 horas da noite a Leopoldina trancada no quarto, Dom Pedro fazia questão de trancá-la para poder sair para a farra, né? Ir para a famosa taberna do Trombeta, onde ele se encontrava com seus acólitos, com seus amigos de farra, e ela Trombeta não, corneta, ela ficava no mais absoluto isolamento. Ela descobre o caso de Dom Pedro com a Marquesa de Santos quando Dom João VI morre. Ela é acordada no meio da noite com a notícia da perda desse grande aliado, porque Dom João VI teve com ela uma série de gestos de carinho. Por exemplo, ele manda fazer, para colocar no quarto dela, um busto do pai dela, manda fazer um álbum, né, com desenhos e gravuras da família toda, para que ela não se sinta tão afastada da família. Então eram pequenos gestos de delicadeza que ela não recebia de mais nenhum membro da família. E ela fica desesperada, ela adorava Dom João VI, o chamava de pai, e aí ela pede a um criado que chame Dom Pedro. E o criado tergiversa, não sabe, primeiro diz que ele está em reunião, que ele não está, e depois, humilhado pela situação, o criado cai de joelhos aos pés da Leopoldina e conta para ela onde estaria Dom Pedro, ali do lado, na casa da Marquesa de Santos. Aí ela descobre o caso, quer dizer, fica oficializada essa descoberta, ela fica absolutamente desesperada, e é uma vida de uma dor e de um isolamento como eu jamais vi. Olha, eu conheço muito documento do século XVIII, do século XIX, mas o sofrimento pelo qual essa mulher passou, no abandono, no ostracismo, né, sem dinheiro, porque a mesada que ela deveria receber, Dom Pedro não dava, então ela não tinha os cuidados de um cabeleireiro, ela não tinha os cuidados de uma modista. Isso inclusive é comentado pelos viajantes que passam pelo Rio de Janeiro. As festas na Igreja da Glória, né, em que a Marquesa de Santos aparece com as melhores roupas, as joias dadas por Dom Pedro I, a Leopoldina está sempre pobremente vestida, descabelada, né? Ela fica muito vermelhinha, porque ela tinha a cutis muito branca, e o sol castiga muito a sua pele, então passa-se a confundir isso com o alcoolismo. Imagina-se que Leopoldina beba. Enfim, há todos esses murmúrios que acabam por isolá-la dentro da corte. Ela fala um português muito arrevesado,